Olha, não dá para negar que isso a gente não pode fechar os olhos, né? Se faz necessário tomar atitudes e por isso a escolha pela medida que até agora se provou a mais eficaz, o isolamento social. Mas o que parece ser bem simples, que é só ficar em casa, não é tão simples assim. Quando a pessoa comete algum crime, o que acontece com ela? Ela é presa, privada da liberdade. A pena para quem mata, por exemplo, e rouba, é ficar presa, né? Não ter direito de ir e vir, não ter como o seu próprio sustento, por exemplo. É como parar de conviver com as pessoas que você mais ama. Bem parecido com o que a população está vivendo, né? Não poder ver o pai no aniversário dele, Dia das Mães, as pessoas afastadas. Mas, Paulo, aí você me pergunta, ficar em casa não tem nada a ver com ficar na cadeia. Mas eu falo para você que tem. Isso daí passa um pouco na cabeça, no psicológico da pessoa, no emocional, que parece que você está preso, condenado por alguma coisa. Né? Porque você está preservando a sua saúde para não sair de casa, que o governo está falando e ele está entendendo que as pessoas precisam ficar em casa e as pessoas têm esse sentimento, com certeza. Mas eu falo a todos vocês, minha gente, que é difícil porque a sociedade que a gente vive hoje, se a gente for comparar, por exemplo, com muitos anos atrás, as mulheres, por exemplo, lá nos tempos de trás não podiam trabalhar, as mulheres cuidavam da casa e os homens iam trabalhar, o mundo era mais fechado, as pessoas não eram tão livres. Hoje o mundo ele é muito mais livre. As pessoas elas são totalmente libertas, então é muito difícil você chegar e falar assim, ó, fica em casa. Porque as pessoas que do mundo de hoje elas são diferentes. O mundo mudou muito, as coisas mudaram. Mas eu sei o quanto é difícil para o empresário, e eu vou falar, não é 99% não, 100% dos empresários, eu sou empresário, querem que o comércio volte a abrir, querem que as coisas voltem a abrir. Eu sou empresário, eu sei disso. Por quê? Porque é muito complicado para o empresário, porque você perde 30% do seu faturamento, 40%, às vezes a pessoa tem que fechar, e para aquela pessoa que trabalhava e perdeu o emprego, quem mais sofre com toda essa pandemia, com todo esse fechamento, é a pessoa que tem menos recurso. Por isso, Paulinho, que a gente fala que está faltando o nosso governo entender que estamos falando de pessoas com sentimentos e necessidades, e que diferentes para cada um, mas em comum, né? Sabe o que a gente tem entre elas? É a vontade de ser livre. Então, para a gente ser livre agora, para a gente ser livre amanhã, a gente tem que cuidar do nosso agora, que é evitando de ir às ruas. Sim, eu falo um negócio para vocês, gente. É muito difícil a gente viver num país corrupto, né? De pessoas que estão... A gente olha notícias e vê que tem secretários de saúde, prefeitos, políticos querendo superfaturar. Já é errado, né, fazer qualquer tipo de ilegalidade, mas numa pandemia dessa, meu Deus do céu, as pessoas se privando, a sociedade se privando e a corrupção existindo, ou seja, você atrasa ainda mais as pessoas de ficarem em casa, você atrasa a sociedade, porque é algo tão simples de ser comprado, que é um respirador que a gente precisaria se fosse infectado, e a prefeitura ela tem o dom de pagar mais caro no respirador e ela tem o dom de comprar o respirador errado, de uma empresa que você vai chegar lá na hora e ela não existe a fachada da empresa. Fora que ainda paga pagamentos superfaturados, né? Cara, isso é surreal. Isso é surreal. É por isso que não dá certo as coisas no nosso país. É por isso que você precisa, meu Deus do céu, escolher direito a pessoa que você vai votar. Porque, no mínimo, ela tem que ter caráter. Quando você for escolher o prefeito da sua cidade, ou o vereador, olha bem no currículo, vê o que ele faz para a sociedade, né? A pessoa precisa ter caráter. Não é possível que uma pessoa seja capaz
no momento que toda a sociedade está vivendo nessa maneira, ele ir lá e comprar o respirador errado. E ele pagar mais caro. Cara, não dá para entender um negócio desse. Não dá, eu não consigo entender, cara. Isso é uma expressão que eu estou jogando aqui para milhões de pessoas, mas eu falo. A indignação de quem está assistindo televisão hoje e vê esse tipo de notícia. É complicado. Paulinho, falando em pandemia, em quarentena, a cidade de Campinas está tentando fazer que nem São Paulo, né? Eles estão tentando fazer um rodízio de veículos, né? E que nem São Paulo, é placa 1 e 2 e por aí vai. Esse projeto de lei deve ser votado na Câmara de Vereadores, né? E o que os governantes precisam pensar é por que essas pessoas estão nas ruas, por que elas ainda não estão em casa, na verdade, né? Se é indústria, se é serviço essencial, né? Então, óbvio, tem que haver um motivo para elas estarem na rua. Então, se tem bastante carro, provavelmente elas estão indo trabalhar. Sim, ó, eu vou falar um negócio... Não pode contratar ônibus fretados, né, para os funcionários andarem de transporte público, então tem que eu sou pensar. totalmente contra o rodízio de carro nesse momento, totalmente contra. O prefeito de São Paulo fez rodízio, voltou atrás. Prefeitura de Campinas, não sei porque está fazendo esse tipo de opção, os vereadores, meu Deus do céu. Quem for fazer isso, por favor, volte atrás. A pessoa que ela se desloca de carro, ela está... Veículo próprio, né? Ela tá fechada dentro do carro dela, só ela. Se a placa dela não pode sair na rua e ela vai ser multada, e a multa é cara, ela não vai sair de carro e ela vai procurar outro meio para sair. Que é o transporte público que vai estar cheio de gente e o vírus lá passando a rodo. Se tem menos carros nas ruas. A gente usa rodízio de carro porque a cidade está lotada de carro e é preciso fazer rodízio para não ter tanto trânsito. Para que vai fazer isso agora? Está todo mundo em casa, a maioria das pessoas. Para que vai fazer isso com o cidadão? Né? Eu acho assim, você pensando comercialmente, a quarentena, se ela tivesse, ela teve a primeira parte dela. Na segunda parte dela, se as coisas começassem a abrir, de repente, o comércio e as coisas com restrições, por exemplo, só pode ter 40 pessoas dentro do restaurante que cabe 100, mesas afastadas, né? Então, tudo isso a gente poderia estar se fazendo, mas o que está acontecendo? Por que a gente acabou não reabrindo os comércios? Porque a gente não, né? Isso daí é coisa do governo, coisa do prefeito. Não tem nada a ver com isso, eu só dou aqui a minha opinião, certo? Porque as pessoas acabaram sendo mais infectadas e falam que 90% dos hospitais já estão ocupados no estado de São Paulo das UTIs. Ou seja, restam poucas vagas. É isso que a gente escuta nas emissoras de televisão e nas notícias que a gente vê nos jornais. Então, se estendeu a quarentena, né? O fechamento social, o isolamento social, para não se superlotar os hospitais. É basicamente isso que é feita a quarentena. Para quando você for no hospital, você ter uma vaga para você ter o seu respirador, se caso você precise usar, porque não é nem todo mundo que pega essa doença que acaba precisando. Mas enfim, fica essa guerra política. Só no Brasil que tem essa guerra política. Que os outros países você não pode se manifestar se você é a favor ou contra a quarentena, que você apanha na internet. Se você é a favor, você apanha. Se você é contra, você apanha. Até fisicamente, você não pode nem falar, por exemplo, sobre... você não pode nem filosofar sobre o que a gente está vivendo no país. Você não pode nem parar para pensar e falar assim, ó... Deus fez isso com a gente para nós refletirmos e para nós evoluirmos. Se você colocar isso daí, de repente, na internet, você apanha. Fala, ô, seu maluco, que refletir, que espiritismo nada. Você tem que abrir o comércio. Então, quer dizer, você não pode se manifestar em nada, né? Que você apanha de qualquer lado. É lógico que o Brasil é um país que a gente não pode comparar com Portugal, por exemplo, que tem 10 milhões de habitantes. Portugal, que é metade de São Paulo, o país de Portugal. Como é que tu vai querer comparar com o Brasil? Um país europeu que não tem favela, não tem ninguém passando fome, que o presidente chega lá e fala assim, tem 3 milhões de desempregados.
pega 2.000 euros para cada um, joga, acabou, todo mundo fica em casa. Paga o aluguel de todo mundo, é fácil resolver. País pequeno, um país desse tamanho é mais difícil. Ou seja, os governadores têm que cuidar, que eles estão mais perto dos seus estados, da população. E os prefeitos analisar as cidades, porque a gente vive num país grande, não é verdade? E aí, a gente fica na mão dos governantes das atitudes deles. Das atitudes deles.